Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Estou muito feliz de estar de novo aqui com os irmãos para mais uma reflexão da Palavra de Deus nessa manhã. Meus irmãos, eu tenho acordado todo dia pensando muito na vida, né? Agora nós estamos com um pouco mais de tempo para isso. E eu tenho agradecido muito a Deus, muito, em minhas orações, pela minha vida, por ter um lar, por ter uma família, por ter saúde, por ter o que comer, ter o que beber. Meus irmãos, isso é maravilhoso. E isso que nos motiva a cada vez mais sermos adoradores a Deus. E quando eu pensei em sermos adoradores a Deus, eu fiquei imaginando, será que eu estou sendo um adorador que Deus quer que eu seja? Então, eu li aquela passagem que se encontra em João 4, versículo 23 e 24, Jesus falando com aquela mulher samaritana, ele explicou bem direitinho como é que nós nos diferenciamos dos falsos adoradores e como é que nós podemos ser os verdadeiros adoradores. Então, a nossa reflexão dessa manhã justamente vai ser sobre esse tema, a vida de um adorador. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em João 4, nós vamos ler os versículos 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus: mas a hora vem, e em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nessa passagem, meus irmãos, Jesus declara à mulher samaritana que, embora hajam falsos e verdadeiros adoradores, com a chegada da hora, por que não dizer, já chegou, né, para nós, os verdadeiros adoradores serão reconhecidos por adorarem a Deus em espírito e em verdade. E isso é o que importa para Deus. Temos aqui uma grande lição para todos nós. Não podemos adorar a Deus de qualquer forma. Temos que adorá-lo dentro dos princípios que ele determina. Os judeus o adoravam segundo a sua palavra. Mas o que Deus constatou? Veja lá em Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. E Jesus reforçou isso em Marcos capítulo 7, versículo 6, dizendo assim: e ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os samaritanos, por sua vez, não adoravam nem em espírito, nem em verdade, já que tinham inventado para si mesmo o seu jeito de adorar, o qual não era segundo a verdade encontrada na palavra de Deus. Hoje em dia, temos visto uma mescla de adoradores que louvam de coração e aqueles que somente louvam com os lábios. A adoração fala de um estilo de vida totalmente debaixo dos princípios e mandamentos da palavra. O verdadeiro adorador, meus irmãos, tem várias características marcantes. E nessa manhã, nós vamos falar bem rápido sobre 4 características que eu destaquei. E eu peço aos irmãos que depois pensem um pouquinho sobre essas características que nós vamos ver agora e as demais características que fazem de nós verdadeiros adoradores. A primeira característica, então, é que o verdadeiro adorador aos olhos de Deus precisa ter necessariamente
um coração de servo. Porque se não tiver coração de servo, meus irmãos, ele se perde totalmente. Não há como ser uma adoração sem ter o coração em servir, sem amar em servir a Deus. O próprio Jesus afirmou categoricamente que ele, como Filho de Deus, não tinha vindo a este mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Em Mateus 5, 8, nós vemos ele falando: bem-aventurados os limpos e puros de coração, porque eles verão a Deus. Adoração, então, tem a ver com purificação e santificação. Precisamos aprender com Davi, que clamava, registrado lá em Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Em Efésios 5,18, Paulo dá um alerta: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A segunda característica para sermos um adorador verdadeiro é justamente a obediência. Como seremos verdadeiros adoradores se andamos em desobediência à vontade de Deus e se não estamos nem aí para o que Ele deseja de nós? Se estamos no reino de Deus e insistimos em não obedecer o que a palavra diz, estamos enganando a nós mesmos, não é verdade? Veja lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Todos nós sabemos que o homem não é muito afeiçoado à obediência, o que significa dizer que todos nós já nascemos com a desobediência impregnada em nossa natureza. Mas à medida que amadurecemos espiritualmente, à medida que aprendemos que para agradar a Deus temos que andar em obediência, tudo muda. Aquele que obedece a Deus e submete a sua palavra receberá bênçãos e prosperará. É melhor obedecer, meus irmãos, do que oferecer sacrifícios a Deus. Está lá em 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. A terceira característica, meus irmãos, para sermos um adorador verdadeiro, eu penso que seja algo muito importante para nossas vidas, é a humildade. O que é ser humilde diante da palavra de Deus? Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. A humildade é um sentimento de extrema importância porque faz a pessoa reconhecer suas próprias limitações, com modéstia e ausência de orgulho. Humildade é o reconhecimento que tenho que Deus sabe muito mais do que eu. Em vez de eu achar que estou sempre certo, devo me lembrar do que está escrito em Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Preciso então confiar em Deus sem medo. Ele sabe mais do que eu. Ele é muito maior do que eu. Preciso me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, me submetendo completamente, me rendendo totalmente a Ele, para que no tempo dele eu seja exaltado. Lucas 14, 11 diz assim: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado.
E o que é assim mesmo se exaltar? É desprezar o que Deus diz, para fazer do jeito que ele acha que tem que ser feito. Isso é orgulho e temos que tomar bastante cuidado, pois ele precede a ruína e aí a altivez do espírito precede a queda. Provérbio 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Um verdadeiro adorador tem que ser humilde. E a quarta e última característica para nós sermos um verdadeiro adorador é justamente o quebrantamento. Todo adorador precisa ter o quê? Um coração quebrantado. E o que é um coração quebrantado? Segundo o mini dicionário Larousse, quebrantado significa um coração enfraquecido, vencido, dobrado, domado e calmo. E um coração contrito, segundo o mesmo dicionário, é um coração que está em contrição, afligido. É o ato de vontade em que o cristão se arrepende do pecado, motivado pelo amor de Deus. Então, coração quebrantado é aquele coração que, mesmo querendo muito uma coisa, é capaz de renunciá-la para fazer a vontade de Deus. É aquele que faz a vontade de Deus, principalmente quando a vontade de Deus não coincide com a sua vontade pessoal. Salmos 51, 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Ter um coração quebrantado não significa ausência de vontade própria e nem falta de personalidade ou coisa desse tipo, mas significa que a minha vontade sempre estará sujeita à vontade de Deus. E meus irmãos, concluindo essa rápida reflexão dessa manhã, eu digo para os irmãos o seguinte: nós, como servos do único e verdadeiro Deus, temos que ter em mente que adorar não é somente uma atitude, mas tem que ser um estilo de vida. O apóstolo Paulo, em Romanos 14, 8, diz assim: se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Tudo o que devemos fazer deve ser uma atitude de adoração, tanto na escola, quanto no trabalho, e principalmente quando ninguém está vendo, pois o verdadeiro altar de adoração não é uma expressão pública, mas sim um altar secreto. Quando podemos verdadeiramente expressar nosso coração a Deus, sem máscaras, sem preocupação e com status de adorador verdadeiro. O testemunho que nós damos aos outros sempre será um reflexo da nossa vida de adorador. E como está escrito no versículo que nós abrimos, a reflexão dessa manhã, diz assim Jesus: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, espero que essa reflexão tenha ajudado a vocês a refletirem um pouquinho como é que vocês estão adorando ao Senhor. Se estão dando provas de verdadeiros adoradores ou se está faltando alguma coisinha para ser ajustada. Meus irmãos, vamos adorar a Deus, não somente na crise, mas nós vamos adorar a Deus em todos os momentos. Não vamos nos preocupar com o que estamos vivendo hoje, porque se temos um problema hoje, meus irmãos, temos que enfrentá-lo, assim como nós enfrentamos todos os outros problemas que nós já vivemos. E nós conseguimos vencer. Então,
que sejamos verdadeiros adoradores ao Senhor, adorando Ele em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra nos ajudar sempre a nos moldarmos cada vez melhor diante de Ti. E que possamos, Senhor Deus, desenvolver dentro de nós essa vontade, Senhor Deus, de sermos realmente os verdadeiros adoradores que o Senhor vem procurando. Ó, meu Pai, que nós possamos ter em nós o espírito de adoração, a verdade em nossos sentimentos. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Fica com nós, com todos. Fica com todos os irmãos de Montese, pois nós te agradecemos e rogamos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém.